Bom dia, meus amados amigos e irmãos em Cristo. Deus vos abençoe poderosamente. Obrigado por assistir este vídeo. Todo você que assiste, eu deixo aqui a minha gratidão e pedindo a Deus que toque na tua vida com a palavra dele hoje, né? E no título falando da vida dos outros, hoje eu trago a mensagem de algo que aconteceu na cidade de Governador Valadares. E fico feliz por saber que Deus operou profundamente lá nesse relato que eu vou trazer a vocês. Mas em Marcos, capítulo 4, versículo 11, a parte A, diz assim: a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Jesus disse isso diretamente aos discípulos, dizendo: com vocês eu falo diretamente, eu vos faço conhecer os mistérios de Deus. Isso é maravilhoso, né? As pessoas que eu vou falar hoje é uma pessoa que eu cresci ouvindo pregar, como eu cresci ouvindo vários homens de Deus pregar, e eu já fiz esse relato, estou dizendo nome por nome de alguns que me vêm à memória, né? E talvez não vai ter tempo de dizer de todos eles. Mas este homem que eu vou dizer, ele costumava ir a Conselheiro Pena fazer série de conferência. E na época eu era adolescente, né, eu conheci o filho dele, que hoje é pastor, ainda criança, nos seus 9 anos de idade, 8 anos de idade. Conheci a filha, conheci a esposa e conheci esse homem então ia a Conselheiro Pena fazer conferência. Engraçado que o primeiro lugar que ele pregava era na zona boêmia. A gente montava um palanque ali, e ali ele pregava e convidava as prostitutas e todos os ouvintes para estarem no culto da noite. Este homem ia pregar à noite, e quando ele ia pregar, ele nunca expulsava os demônios no princípio do culto. Ele pregava, Deus fazia sinais e prodígios, curava enfermos, e então no final do culto ele sempre dizia: toda obra de macumbaria, feitiçaria, nervosismo, rebeldia seja manifesta agora no nome de Jesus, e caía endemoniados para todos os lados. E ele dizia: agora vocês demônios, vêm aqui à frente. E expulsava um por um ali, né, os demônios. E eu via tudo isso, e eu crescia vendo isso, o poder de Deus na vida deste homem. E eu, no dia que eu fui a visitar ao Brasil, né, já pastoreando aqui nos Estados Unidos, fui convidado para pregar na igreja que ele pastoreou, Igreja Batista Cenáculo, na cidade de Governador Valadares. E então, o filho dele que pastoreia lá. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu fui pregar, eu busquei de Deus uma mensagem. O título da mensagem que eu preguei lá, após ler a Bíblia, ler sobre a autoridade, sobre enfermidades e demônios, então eu comecei a pregar e intitulei a mensagem assim: um dia eu serei assim. Isso foi o que aconteceu na minha adolescência e na minha infância, quando eu vi este homem de Deus pregar, chamado pastor Afonso Celso. É muito conhecido no estado de Minas Gerais, na Convenção Batista Mineira. Era um homem poderoso em palavras e poderoso, né, em sinais e prodígios, poderoso em atitudes. E eu então comecei a testemunhar quem foi o pastor Afonso Celso na minha vida, no meu crescimento espiritual e como exemplo para a minha vida. E ali testemunhando, falei tantas coisas, dando testemunho dele e intitulando a mensagem: um dia eu serei assim, e cresci com isso na mente, que seria como era o pastor Afonso Celso, pregador da palavra, crente em Deus, acreditando no poder que Deus coloca nas nossas mãos, nas nossas vidas, sobre demônios, etc. Preguei aproximadamente 1 hora. Quando o culto terminou e eu saí, um pastor amigo que eu ia jantar com ele disse assim: olha, eu vou te dar 2 notícias, você nunca mais irá pregar aqui, nesta igreja, nunca mais será convidado, e eu vou te dizer o porquê. Você pregou muito tempo, passou do horário, e você falou algo que aconteceu aqui há tempos atrás, desagradável. E hoje o pastor Afonso Celso, segundo ele contando, não mora mais aqui, mora em Belo Horizonte, saiu aborrecido da igreja, foi quase que expulso, e contou a história, né? E o filho então pastoreava, não vou omitir o nome do filho. E o que aconteceu foi o seguinte: o filho ouviu a mensagem, a igreja ouviu a mensagem, e eu voltei para os Estados Unidos da América depois de jantar com aquele pastor, né? E quando ele me afirmou que o que aconteceu, eu disse para ele: agora mais do que nunca,
eu percebo que Deus me usou certamente para entregar essa mensagem e não tenho medo de tê-la entregado. Bom, vim para os Estados Unidos e encontrei com a pessoa que estava vindo do Brasil em Tampa. Esta pessoa então disse para mim, eu era da Igreja Batista, sou ainda da Igreja Batista Cenáculo. E então eu disse para ela, olha, um dia eu preguei uma mensagem assim, assim lá, você estava lá? Ela disse, não pastor, eu não estava, mas deixa eu te contar uma coisa. Deus te usou poderosamente. O pastor atual, filho do pastor Afonso Celso, foi lá e buscou o pai, retornou o pai para governador Valadares. E então o pai ficou ali ajudando-o a pastorear o rebanho, trabalhando ali na igreja, e ficou esses anos todos trabalhando ali na igreja. Depois, esse ano todo que o pastor saiu, ele ficou trabalhando ali na igreja. E foi uma bênção a tua mensagem, porque Deus retornou o homem de Deus para o lugar que ele não deveria ter saído. E ali hoje nós estamos muito abençoados. E foi uma bênção a mensagem que o pastor pregou. Então, eu fiquei muito feliz de saber do ocorrido logo após a mensagem que eu preguei ali, e fico feliz pelo pastor da Igreja Batista Cenáculo por ter ouvido a mensagem de Deus e a voz de Deus. Só que eu fui fazer uma campanha em Conselheiro Pena, encontrei lá também o pastor José Carlos. Contei para ele a história e falei, olha, você era da Igreja Batista Cenáculo. Ele disse, olha, pastor, eu era sim da Igreja Batista Cenáculo. E aconteceu exatamente como a irmã contou para o pastor. E eu provo tanto para o pastor que assim aconteceu, que a tua mensagem foi uma bênção, que eu mesmo, mais tarde, antes de vir para Conselheiro Pena, eu fiz o culto fúnebre, né, o culto de despedida do corpo, do pastor Afonso Celso, porque o filho não pôde fazer de tanta lágrima, tanto sentimento, eu tive que fazer esse culto, e foi exatamente como te contaram, foi uma bênção a tua mensagem. Este pastor que confirmou isso é o pastor José Carlos, né, da Igreja Luz e Vida, em Conselheiro Pena, um amigo meu. Então, fico feliz em saber que Deus, ele revela para você e para mim os mistérios dele. Né? Não era uma só testemunha que estava falando, eram duas testemunhas que estavam dizendo a mesma coisa que aconteceu após a mensagem. O que eu quero dizer para você é o seguinte, procure observar homens e mulheres de Deus, procure observar as pessoas de Deus e tire lições próprias para a tua vida, coisas que vai te fazer crescer, e busque a Deus e não tenha medo de pregar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus e de crer em Deus. Coisa assim acontecerá na sua vida e você abrir a boca e profetizar, porque Deus quer te usar, Deus quer te fazer crescer. E às vezes uma profecia sua muda a história de vida, o viver teu com Deus muda a história de vida de muitas pessoas e a história de vida de muitas famílias. Então deixe Deus operar na tua vida, busca Deus. Esse simples testemunho falando da grandeza de Deus na vida do pastor Afonso Celso, e ir pregando ali na igreja que o conhecia, mas não talvez da forma que precisava ser conhecido, fez com que a igreja abundasse em graça e em bênção logo depois da mensagem. Deus mudou o quadro e Deus quer mudar o quadro teu também e o meu, no nome de Jesus. Sempre Deus irá falar conosco, então busque a Deus, Ele irá falar com você, viver com você, caminhar com você, no nome de Jesus. Não há problema que Deus não resolva, e o teu Ele também resolve, no nome de Jesus. Abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você.